Bom dia. Hoje é dia 19 de setembro e inicia agora mais uma edição do Jornal da Manhã. Bom dia! Nessa edição você vai acompanhar as principais notícias da região. Inicia a primavera. E como está a sua saúde em época de mudanças climáticas? Caos no trânsito. O movimento no horário de pico congestiona as ruas da UPF. Teatros, shows, debates. O mundo da literatura em Passo Fundo. O Jornal da Manhã começa agora. Acompanhe as notícias. Daqui 2 dias inicia a Estação das Flores, mas a sensação de aumento na temperatura só poderá ser percebida no começo do mês. O aquecimento gradativo deve continuar até o verão, mas isso é assunto para a gente conversar com a Marciela. Bom dia, Marciela, o que você conta pra gente? A primeira semana de setembro foi mais seca que o normal no Rio Grande do Sul, mas os indicadores mostram que o fechamento do mês será de chuva próximo ao normal. Nesta quinta-feira, o sol predomina em todo o estado e a previsão para fim de semana é de tempo seco e quente. As máximas para hoje são de 25 graus em Passo Fundo, 28 em Porto Alegre e 30 graus no litoral. Como a Marciela falou, esse é um período complicado para quem sofre com as variações de temperatura. Não é mesmo, Rudinei? É sim, Chayane. E por isso a nossa equipe de reportagem foi conversar com os profissionais da área da saúde sobre como amenizar esses problemas. E olha só, as soluções podem ser bem simples. Que doenças você sofre? Doenças respiratórias, asma, rinite, desvio de septo, Com qual você mais sofre? rinite aguda. Você acabou de ver os problemas que a Roberta tem com as mudanças de temperatura. Mas não é só ela. Cerca de 30% da população tem rinite alérgica. Alguns cuidados com a alimentação podem ajudar a diminuir e até evitar esse inconveniente. O Ministério da Saúde ele recomenda 10 passos para ter uma alimentação saudável. O primeiro passo é fazer 3 refeições por dia. 3 refeições principais, café da manhã, almoço, jantar e pelo menos 2 lanches saudáveis. De forma que consiga distribuir durante o dia essas 5 ou 6 refeições em intervalos de 3 a 4 horas, não passando disso. Nem só nutricionistas concordam que o sedentarismo é outro grande vilão. A falta de atividade física é responsável por quase 15% das mortes no país. Associar a alimentação com exercícios pode mudar a vida das pessoas. O exercício físico, quando bem dosado, não o excesso nem a falta, ele promove uma qualidade de vida melhor para qualquer pessoa, independentemente de faixa etária, independentemente até de problema, porque a qualidade de vida é um estado de você se sentir bem. Às vezes a gente tem uma lesão ou um pequeno resfriado, que essa época é bastante comum isso, mas isso não vai afetar totalmente a tua qualidade de vida, desde que você mantenha uma regularidade da atividade física que você vem fazendo. Confira agora a programação cultural na cidade. Em Passo Fundo, no CTG Eduardo Miller, tem show de Pirisca Greco às 20 horas. Em Carazinho, o CTG Pedro Vargas realiza fandango com o grupo Herança Farrapa. Já em Soledade, acontece o 3º Rodeio Crioulo com show de Luiz Marenco. E agora o esporte. Jogadores do Esporte Clube Passo Fundo realizam treinamento na manhã desta quinta-feira. O time vem embalado e tenta se manter focado, já que o tempo entre uma partida e outra é curto. O próximo confronto será contra o Juventude amanhã, às 3 horas da tarde, no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. No próximo bloco, você acompanha o caos no trânsito da UPF. E ainda, um pouco do que foi a Jornada Nacional de Literatura. Voltamos em seguida. Estamos de volta com o Jornal da Manhã. E no início deste segundo bloco, vamos acompanhar os destaques econômicos desta quinta-feira com o comentário de Jacques Petri. Em meio a uma série de turbulências, a economia brasileira mostra reação e o PIB cresce 1,5% no segundo trimestre. Os dados foram divulgados pelo IBGE. De 0,6% do primeiro trimestre a 1,5% no segundo, o Brasil superou as expectativas e o crescimento apresentado por países desenvolvidos.
Comparado ao trimestre anterior, o setor da economia que mais se destacou foi a agropecuária, depois a indústria e, em seguida, os serviços. Como era de se esperar, o Brasil continua com uma baixa taxa de poupança. Segundo o IBGE, no último trimestre, o nível foi baixíssimo, se comparado com outros países mais desenvolvidos. O Brasil precisa de uma poupança interna em torno de 30% para alavancar o desenvolvimento estrutural sustentável. Por enquanto, a nossa poupança subsidia apenas a construção civil. E agora vamos falar de trânsito. O acesso à Universidade de Passo Fundo, na BR-285, está mais difícil. O fluxo de veículos é intenso entre carros e ônibus. O congestionamento em números é o que você acompanha na reportagem de Mariângela Palmeira. Todos os dias, acadêmicos da Universidade de Passo Fundo enfrentam congestionamento no trevo de acesso, localizado na BR-285. No período de pico, perto do início das aulas, carros e ônibus chegam a ficar 15 minutos parados no trânsito. O horário de pico principal, que nós temos a maior dificuldade aqui no campus, na avenida principal, é em torno entre 18h30 e 19h15. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo, no horário de pico, 2.000 veículos passam pela BR-285 em direção ao PF. O acesso secundário é uma alternativa para diminuir o engarrafamento na entrada principal. Os motoristas de ônibus são os mais afetados pelos problemas no trânsito do campus. Durante a noite, os mais de 5.000 veículos disputam espaço com 170 ônibus que vêm de municípios de toda a região. O grande fluxo gera dificuldades para quem está trabalhando ao volante. O maior desafio é encontrar vaga para estacionar. A princípio, na hora do pique, quando os ônibus começam a chegar na faculdade, tanto de manhã como ao meio-dia, principalmente à noite, é horrível, né? Porque vem os carros da cidade, vem os ônibus do interior e mais os Coleurb que chegam na UPF. No fazer o trevo aqui, a gente demora em torno de 10, 15 minutos. Nem a obra de duplicação da BR-285 resolveu o problema do congestionamento. A solução apontada pela Polícia Rodoviária Federal seria a construção de um túnel saindo da rua César Santos até a UPF, além da construção de uma via elevada e de uma rótula na entrada secundária. A sugestão já foi encaminhada para o DENIT e deve ser executada futuramente. Ainda falando da Universidade de Passo Fundo, o mês de setembro teve mais uma edição do Sarau da FAC, Faculdade de Artes e Comunicação. O 5º Sarau da Faculdade de Artes e Comunicação foi realizado na noite de quinta-feira, dia 12 de setembro, promovido pelo Diretório Acadêmico Carlos Gomes. O evento, já tradicional na unidade, contou com a participação de alunos dos cursos de Artes, Jornalismo, Música e Publicidade e Propaganda. Você viu aí atividades culturais que não param de acontecer pelo campus. A Jornada Nacional de Literatura movimentou milhares de pessoas do país e do mundo. O que chamou a atenção na edição deste ano foi a presença cada vez maior de jovens leitores. A cada 2 anos, a cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, recebe milhares de leitores durante a Jornada Nacional de Literatura. Entre um evento e outro, o que chama a atenção é a presença constante de jovens leitores nos estandes das livrarias. Mesmo com o aumento das tecnologias disponíveis no mercado, os leitores ainda buscam pelos livros. A procura do jovem, não só do jovem, mas como da criança, enfim, está sendo muito estimulada pelos colégios, né, pelos professores e pelos educadores e pelos pais. Então, nas livrarias, a procura é muito grande para a criança, tá? O jovem também consecutivamente dá esse interesse, né? A procura ainda é grande. Entre os livros mais vendidos, figuram nomes conhecidos da literatura nacional, como Ana Maria Machado e Laura Miller. Quem se esgotou no primeiro dia foi o livro premiado, que foi A Infâmia, o prêmio Zafari Bourbon, né, de literatura. Se esgotou em um dia. A Ana Maria Machado teve presente no evento. É isso que eu digo, a importância do escritor, explicou o livro, as pessoas sentiram a presença dela, sentiram o argumento dela e deu um maior, digamos, sucesso.
O Jornal da Manhã vai ficando por aqui. Esperamos que amanhã você continue conosco. Você acompanha sempre aqui pela TV FAC os principais destaques da região. Não perca, a partir das 8 horas. Até lá.